Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu sou a Helena, eu sou monitora da sala 1 e da sala 7 hoje, então eu peço um pouquinho de paciência, que tá uma correria aqui para dar conta de todo mundo. Mas agora, então, a gente vai ter a mediação do professor Almir Ferreira. A gente tinha a mediação do professor também Pablo Henrique, mas que não chegou até agora, então talvez em algum momento o professor apareça por aqui também. Bom, a sala 1 se trata das artes e o ensino de filosofia, com a mediação do Amir Ferreira da Silva Júnior, e a primeira apresentação programada para hoje é da Débora. Débora Rocha, já viu o sorrisão aqui? Bom, se tudo bem, então a Débora começar hoje com a gente? Tudo bem? Então, como foi comentado, são 20 minutos de exposição, e no máximo, e depois a gente abre para um debate, para a fala do professor mediador, que seriam 10 minutos restantes. Eu peço a compreensão de todos para a gente tentar fazer no esquema do tempo planejado para o evento ser organizado e dar tudo certinho. Bom, então, vou começar apresentando a Débora. Débora de Castro da Rocha vai apresentar o trabalho Abre Alas, proposta de união entre o Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e o ensino de filosofia no ensino médio. Bem-vinda, Débora. A palavra está com você agora. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Tá aparecendo. É meio lerdinho, mas funciona, tá, gente? Boa tarde. Eu comecei rindo porque o nome da minha proposta, da minha apresentação, comunicação aqui, né? Abre alas, e vocês pegaram o trocadilho. Então, obrigada pela oportunidade. Eu começo essa fala abrindo, né, com essa figura aí forte, né, que é o Exu, que é quem abre os caminhos, é o orixá da comunicação. Então, acho que não tem nada mais justo do que começar essa fala com ele. Muito prazer. Eu sou professora graduada pela UERJ, sou especialista em arte e filosofia pela PUC daqui do Rio de Janeiro, trabalho na rede estadual daqui do Rio de Janeiro, vou tentar ser o mais breve possível. Eu reconheci aqui alguns colegas que sabem que quando eu começo a falar de carnaval eu me empolgo bastante, mas não vou estourar o tempo, portanto, para fechar com o desfile terminado, tá? Primeiro, eu quero explicar que Abre Alas não é só aquela alegoria, aquele elemento que aparece logo de cara nos desfiles, mas também é um livro, uma publicação que as escolas de samba elas produzem todos os anos, em que elas explicam a sua proposta, explicam o seu enredo. Então, a minha apresentação é um livro Abre Alas que está sendo exposto antes do meu desfile. E aí está um pequeno sumário, né, do que eu pretendo apresentar aqui brevemente. A minha proposta ela está começando a ser desenvolvida agora no programa Profilo, né, no biênio de 2024-2026, aqui no núcleo da Unirio. E ela tem como objetivo final a realização de pesquisa e desenvolvimento de uma sequência didática voltada para o primeiro ano do ensino médio da rede estadual aqui no Rio de Janeiro. E aí eu pretendo utilizar obras produzidas para o Carnaval do Rio de Janeiro, que é um mundo de possibilidades, com o suporte filosófico de autores não ocidentais, sabendo que, de vez em quando, eu vou utilizar autores ocidentais também, mas a prioridade são os autores não ocidentais. Eu pretendo destacar o carnaval enquanto arte que realiza experimentações estéticas, epistemológicas e poéticas. Eu quero apresentar e colocar na discussão com esse trabalho uma perspectiva de educação antirracista. Eu quero, né, um assunto relacionado que vai precisar ser mencionado nesse trabalho, é a questão da geopolítica, da filosofia e da hegemonia da tradição ocidental. E, por fim, o enredo básico que vai servir, né,
como fio condutor da minha sequência didática. É um enredo que foi trabalhado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, escola tradicional daqui do Rio de Janeiro, no ano de 2024, que é Um Defeito de Cor. E aí, com este enredo, eu pretendo trabalhar com os alunos as questões relacionadas aos afetos, às relações e ao amor. E aí, dentre diversas possibilidades, diversas manifestações artísticas, por que o carnaval? Tem uma questão afetiva, óbvio, mas também tem as questões de valor histórico, valor artístico, valor cultural, e também de ser uma ferramenta interessante no combate ao racismo. Fora que o próprio carnaval, não só pelos temas dos enredos, mas também pela sua própria existência, ela levanta uma série de questões dentro e fora dos desfiles. Aí eu listo algumas, né? A questão da negritude, religião, ancestralidade, política e sociedade, o corpo, o feminino, a ética, a natureza, enfim, né? E é uma possibilidade também da gente aproveitar e aplicar de uma maneira efetiva a Lei 10.639 de 2003. Pego emprestado aqui um título de enredo da Beija-Flor, né, o Empretecer o Pensamento, porque é mais ou menos essa minha proposta, né, de empretecer o pensamento na sala de aula, com a utilização do carnaval. A professora Lélia Gonzalez, ela disse que a cultura brasileira ela é marcada pela africanidade e a gente vê, né, vários exemplos de apagamento da cultura e da história preta, né? E ainda que o carnaval ele tenha surgido dentro de um contexto euro-religioso, né, que por sua vez também tem referência ao paganismo, ele é uma boa oportunidade de discutir, né, um bom fio condutor que eu pretendo utilizar para discutir sobre a origem da filosofia, utilizar a mitologia africana, né? A gente sabe que vai ser necessário colocar dentro desse guarda-chuva uma série de narrativas que não necessariamente, né, elas vão pertencer a um lugar específico do continente, mas é uma oportunidade de inserir essas histórias, né? E também, de uma certa maneira, debater sobre o racismo religioso. E vou também aproveitar esse gancho para trabalhar autores de filosofia africana, afro-brasileira e também autores ocidentais. Então, na verdade, não é uma exclusão, minha proposta não visa enaltecer um em detrimento do outro na sala de aula, né? Mas poder fazer essa apresentação que a gente não posso dizer na realidade de outros estados, mas no Rio de Janeiro a gente tem uma série de questões que acabam atrapalhando um pouco esse caminho, né? Nem todos os professores de filosofia, por exemplo, eles são formados em filosofia, às vezes eles são habilitados para dar aula de filosofia, então acaba, né, se agarrando na tradição, isso é um dado importante, então é uma forma da gente dar à luz, da gente dar um pouco de protagonismo a esses pensadores. E aí eu tenho uma série de referências que eu pretendo utilizar nesse trabalho, vocês estão percebendo aí que são referências mistas, né? Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Renato Nogueira, com Assante, com Ramose. Preciso, né, falar sobre a questão da relação da arte e da pedagogia, e daí eu vou utilizar os clássicos, né? Platão, Aristóteles está até referência no título do meu trabalho. Nietzsche, Gramsci, Foucault, Adorno e Benjamin, Silvio Galo, Roberto Gomes, com a sua crítica da razão Tupiniquim, e autores também que trabalham questões de religiões de matrizes africanas, como Ney Lopes, o Simas, Rafael Adoc Lobo. Então, assim, tá bem misto, porque eu entendo que é assim, não tem como a gente fazer essa abordagem de uma maneira assim, pé na porta, a gente precisa encontrar esse equilíbrio devido a uma série de questões, né? Aproveitar também para repensar a própria filosofia, o próprio fazer filosófico
no Brasil. E aí eu trago aqui para... Eu acredito que muitos de vocês já tenham tido contato com o Carnaval do Rio de Janeiro em algum momento, né? Porque por conta das transmissões, enfim, mas não sei se tiveram a oportunidade de olhar para os enredos do Carnaval e ver as potencialidades deles para trabalhar algumas questões filosóficas. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. O exemplo de 1996, na Mocidade Independente de Padre Miguel, que fala sobre a questão da criação do mundo, né? Que é um enredo muito famoso, Criador e Criatura. E aí eu coloquei aqui um trecho, o enredo de 2023, da Imperatriz Leopoldinense, que na verdade foi o estopim para esse trabalho. Eu desfilei pela Imperatriz Leopoldinense em 2023, na Ala das Baianas, eu fui lá uma das Marias Bonitas, e a história era a história de Lampião, que depois de morto ele não consegue ser recebido, né, ter o seu descanso eterno, nem no céu, nem no inferno. Então, eu achei assim espetacular essa proposta, que daria muito caldo numa área de ética e filosofia moral, né? Tem o enredo que eu citei, né, da Beija-Flor de Nilópolis, que é o empretecer o pensamento ao ouvir a voz da Beija-Flor, que é um enredo voltado para exaltar as intelectualidades negras, que também foi um enredo que me motivou, de uma certa maneira, a fazer esse trabalho. E também tenho como sugestão o enredo de 2020 da Estação Primeira de Mangueira, A Verdade Vos Fará Livre, que apresenta uma outra interpretação de Jesus Cristo. Foi um enredo assim que deu super polêmica na época, mas que colocavam imagens para Jesus que a gente não conseguia, que a gente não faz, né, normalmente. E aí que seria interessante também um dia, né, no dia que a gente conseguir trabalhar essas questões de uma maneira assim bem harmônica na sala de aula, seria bacana trazer, né? Mas tem números, tem muitos outros, né? E o próprio carnaval em si, ele fornece muito dessas possibilidades, né? Uma vez, por exemplo, eu estava assistindo uma entrevista com os carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, para um evento que tem aqui no Rio de Janeiro, o Arte Rio, que é um evento de arte contemporânea. E aí, num certo dado momento da conversa, eles falam sobre como é efêmero o desfile das escolas de samba, né? Que eles têm um aqui e agora muito específico. E o que fazer com essas obras, né? Como perpetuar essas obras, se elas têm esse caráter, né, muito fugaz, né? Que são obras lindas, esculturas maravilhosas, você tem todo o esforço envolvido, toda uma estética desenvolvida, né? E me remeteu muito a Walter Benjamin e a discussão sobre a aura. Enfim, né? O que mais a gente pode fazer o que a gente faz com as outras manifestações artísticas, né? Que é aproveitar, e no caso de ser uma manifestação que tem muita ligação com a cultura negra brasileira, então eu acho que é um excelente gancho. E, por fim, eu quero apresentar a proposta que eu pretendo trabalhar com as turmas de primeiro ano. A princípio, serão turmas de primeiro ano. Aqui no Rio de Janeiro, a implementação do novo ensino médio ela foi uma implementação tardia, e agora nós já temos, né, notícias sobre uma nova configuração. E isso mexe muito com a grade de horários em filosofia, porque aqui, durante a implementação do novo ensino médio, ela ficou confinada só à primeira série. E não sei dizer como é nos outros estados, mas aqui a presença da filosofia enquanto componente curricular, ela sempre foi muito flutuante. Quando eu entrei na rede há 15 anos, ela estava só no primeiro ano, aí depois teve uma progressão, né, da sua inserção nas outras séries. Nós ficamos um tempo com 2 tempos em cada série, depois parou de novo. Agora nós estamos confinados só no primeiro ano, então o professor de filosofia que quiser tratar outras questões que exigem, né, de um pouco mais de maturidade dos estudantes, ele precisa usar projeto de vida, enfim,
Então, a gente tem esses problemas no percurso. Então, até o presente momento, eu pretendo trabalhar esse enredo de 2014 da Portela, que foi baseado no romance Um Defeito de Cor. Só que ele tem diferenças para o romance, ele não foi um copia e cola levado para a avenida, e me chamou muita atenção também, né, a forma, a delicadeza com que esse enredo ele foi levado, e me remeteu muito a possibilidades de discussões sobre o afeto, o amor, que são elementos, são discussões assim que são comuns a todos os grupos, né, independente da geografia, são questões que vão estar lá. Então, tanto autores ocidentais quanto autores de outras regiões e outras matrizes, eles podem contribuir de uma maneira muito interessante. E no caso do Um Defeito de Cor, né, ele tem muita questão da afetividade entre mães e filhos, que para a população negra isso tem um caráter especial, leva a uma série de questões especiais que eu acho que valeria a pena levar para a discussão. E aí, voltando à minha estratégia, eu não tem como fazer essa aproximação de uma hora para outra. Então, eu pretendo aos poucos ir introduzindo esses estudantes a esse universo da forma mais natural possível. Então, se o tema da aula, né, a gente precisa falar sobre mitologia, então vamos falar sobre outras mitologias, e está aqui, né, o mito de Nanã, o mito de Oxum, e olha, eu nem sou de religião de matriz africana, mas eu acho que é bacana, uma oportunidade bacana para a gente dialogar com aqueles que vieram antes de nós, com aqueles que fazem parte da nossa formação, né? Então é isso aqui é um projeto que está começando a ser desenvolvido, e eu quero agradecer também a parceria que está sendo inicializada com a doutora Joana Tolentino, né, que se dispôs a abraçar esse projeto, e espero ter outras oportunidades para poder mostrar aí sim, de uma maneira bem mais robusta e menos corrida, os caminhos, né, os resultados dessa proposta. Bom? Pronto, o portão fechou e estamos todos felizes com os nossos filhos. Ok, Débora, muito obrigado. Helena, posso fazer um comentário? Claro, pode Tá, sim. Eu ia tá abrir bom. agora, na verdade, para os comentários, né? Só lembrando, para quem chegou depois, eu sou monitora dessa sala hoje, e a gente tem a organização de uma fala de 20 minutos, com os 10 minutos restantes para um debate e as falas dos mediadores. Queria também apresentar o professor Pablo, que chegou um pouquinho atrasado, mas está aqui com a gente agora. Tá ótimo. Bem, antes de começar um pouquinho com a Desculpa Débora. interromper, você está me ouvindo? Sim, professor Pablo. Porque eu estou numa sala de reunião e não conheço muito bem o sistema de microfone e câmera, mas está tudo certo, então, tá bom? Sim, de qualquer forma, professor Pablo, eu quero cumprimentá-lo e também dizer, antes de conversar um pouquinho com a Débora, que eu vou precisar me ausentar, porque estou aqui, né, em Palmas, e tenho uma outra plenária que eu preciso participar como coordenador do Núcleo Prof. Filho do Maranhão, tá bom? Então, eu converso um pouquinho com a Débora nessa sessão, mas depois eu preciso me ausentar, e aí o senhor vai ficar, infelizmente, nesse momento só na tarefa de mediador, ok? Ok. Débora, em primeiro lugar, sim, parabéns. Eu acho que eu precisaria de muito tempo para conversar sobre várias coisas contigo, né, que me chamaram a atenção. Mas, no primeiro momento, eu quero te parabenizar por propor essa relação entre a experiência do filosofar e o samba. Ou melhor dizendo, de pensar a experiência do samba como uma possibilidade de construir uma experiência filosófica em sala de aula. De tudo que você falou, né, eu fiquei pensando um pouco a partir do que você trouxe no final, quando você coloca que o seu objetivo é introduzir os alunos nesse universo. E nessa perspectiva, Débora, eu perguntaria, será que a tua pesquisa, em algum momento,
ela ela tem como proposta também pensar a nossa relação com o carnaval. Porque, veja só, se você propõe pensar o carnaval enquanto uma experiência de pensamento filosófico, o samba como uma estratégia para o pensar, eu fiquei me perguntando, não seria interessante também a gente pensar uma proposta de ressignificar o carnaval? E quando eu penso ressignificar o carnaval, eu fico pensando em algo que sempre me chama muita atenção, Débora, que é a nossa relação primeira com esses fenômenos sociais. A nossa relação com o carnaval, de modo imediato, me parece, aí você pode fazer um comentário, muito uma relação de entretenimento, uma relação, às vezes, de fuga da realidade. E o que você está propondo é exatamente o carnaval enquanto uma experiência mediadora para o pensar. Você não quer simplesmente se divertir com o carnaval. Você quer mostrar que o carnaval se coloca como uma possibilidade de nos fazer pensar afetos, a nossa dimensão político-religiosa, as nossas tradições. Então, o primeiro momento seria isso, pensar se na tua pesquisa, no primeiro momento, ela caberia uma necessidade e importância de ressignificar a nossa relação com o carnaval. E uma outra questão que eu fiquei pensando. A tua pesquisa pressupõe alguma concepção de experiência estética? Você afirmou, né, o carnaval como arte. A nossa relação com o carnaval é uma relação de experiência estética. Que concepção de experiência estética é essa que nos permite pensar o carnaval como uma experiência do pensar? Enfim, essas foram algumas questões, né, que me despertaram quando te ouvi, mas eu teria muitas outras. De qualquer forma, eu me resumo agora a te dizer muito obrigado pela oportunidade de te ouvir e me mantenho te ouvindo aí nos teus comentários. Obrigado, Débora. Nossa. Eu imaginava que quando eu colocasse, eu estava imaginando, né, que a partir do momento que eu colocasse o carnaval dentro da luz da filosofia, talvez fosse gerar muitas questões. Eu encontro poucos artigos de filósofos sobre o carnaval, sobre essa relação, então, assim, é um terreno muito novo, né, para mim também. Então, na verdade, assim, vão começar a surgir um monte de outras questões em relação a isso. E eu adoraria abraçar todas elas, né? Eu acho que é nessa hora que o orientador fala assim, talvez um doutorado, né? Talvez. Mas me chamou muita atenção, né, essa questão da ressignificação do carnaval, porque existe todo um movimento no Carnaval do Rio de Janeiro que não sei se todos têm a mesma impressão que eu, mas que está tentando dar ao carnaval um status, né? Tentando mostrar esse outro lado. Né? Você percebe que os enredos hoje em dia eles são muito menos. É claro que ainda existem enredos mais festivos, enredos patrocinados, né? Mas os carnavalescos de uns tempos para cá, eles estão abraçando cada vez mais essa dimensão política. Não que não abraçassem antes, mas está cada vez mais visível, né? Se você vai ouvir essas novas gerações de carnavalescos, você vai, a mente ela vai abrir assim totalmente. E as pessoas que estão fazendo carnaval hoje em dia também são pessoas que se preocupam muito. Você tem pesquisadores muito fortes chegando junto nas escolas do grupo especial. E assim, nesse primeiro momento eu não vou ter como, não vou ter perna, não vou ter braços. Adoraria para poder ir mais a fundo, né? Nesse primeiro momento eu adoraria, mas eu não tenho como abraçar isso. Adoraria desenvolver, mas isso aí eu acho que se mais pessoas se interessarem por esse universo, né? Talvez essas questões elas possam ser melhor desenvolvidas no futuro bem próximo.
Tá ótimo, Débora. Muitíssimo obrigado. Só antes de passar a palavra para o Pablo, eu quero dar um destaque a algo que você trouxe, ao verbo empretecer. Eu acho que nós precisamos exercitar em nossos projetos de pesquisa termos como esse, enegrecer, empretecer, ao invés de simplesmente esclarecer, que nós da filosofia comumente utilizamos. Esclarecer como se fosse algo específico da filosofia. Quando a gente fala esclarecer, a gente às vezes esquece a carga semântico-política que esse termo tem para dizer da experiência do pensar. Muito obrigado, Débora. Professor Pablo, à vontade. Obrigado, Almir. Então, eu cheguei já no meio da apresentação, então vou pegar a questão um pouco mais geral e a partir do que foi colocado agora pelo Almir e a sua resposta, né? Acho que vai também um pouco nessa mesma linha. Primeiro, uma questão geral do profilo e um pouco uma dificuldade minha, né? Que sou formado em filosofia e a questão do ensino de filosofia, ela abre uma série de possibilidades que estavam, de certa forma, fechadas para a filosofia tradicional, né? E a maioria dos trabalhos estariam nessa corrente, né? Nesse fluxo de que, bom, tudo bem, a filosofia tradicional é europeia, ou americana, ou grega, seja o que for, mas o ensino de filosofia é local, né? Digamos assim, eu estou numa escola com alunos do Rio de Janeiro e eles sabem o que é o carnaval, né? Agora, Platão, não. Então, essa dificuldade, ela acho que não pode ser ignorada simplesmente, né? Mas é a minha opinião. Eu não sei, depois você e os colegas podem falar se talvez eu esteja errado, né? Mas o que significa não ignorar? Bom, aí tem um trabalho duplo, né? Que é, em primeiro lugar, ver de que maneira essa pesquisa, ou, no caso, o carnaval, poderia se encaixar numa tradição, porque mesmo que não tenha a filosofia brasileira e o carnaval dentro da filosofia tradicional, e aí tem outro problema paralelo, que é, sim, de uma área científica conhecida, que é a antropologia, né? Estudos antropológicos se debruçaram sobre a cultura negra no Brasil. Então, tem uma tradição que não é filosófica, é da antropologia, percebe? Então, a gente está entrando, chamando de filosofia, do ensino de filosofia, uma coisa que não é filosofia, que é antropológica, e nesse malabarismo todo, como você se coloca, né? Assim, então, uma das questões seria essa, como dentro da filosofia você tem algum pé, alguma relação, alguma aproximação que você possa fazer. Você falou do Benjamin, por exemplo, né, dos autores que eu ouvi, e da antropologia, que também é uma área mais afim do que seja o carnaval, né? E depois a outra via, né? O que essa pesquisa do carnaval pode aportar para a filosofia, para o ensino de filosofia, que acho que aí você já está mais à vontade, porque é uma coisa, um trabalho um pouco mais empírico, né, digamos, né? Você vai ensinar filosofia para alunos que conhecem o carnaval, vai pegar a música do enredo tal de 2014 e eles vão tentar pensar. Então, acho que a filosofia aí não passa pela história, pela tradição, mas pelo exercício de pensamento, que é um pouco a proposta do profilo. Eu acho tudo muito bom isso, mas me parece que devemos fazer as mediações, né? Claro que numa apresentação rápida talvez não dá, mas como a gente tem esse momento aqui para debate, seria essa a minha colocação para você e para os outros colegas que também acredito que vão falar depois. Obrigado, Débora. Nada. Não sei se você pegou, houve um momento que eu falei no momento que eu falei das referências, e realmente foi um momento assim que passou assim bem batido, né? Eu tenho consciência de que precisa haver um meio de campo,
né? Até para não ficar uma proposta assim muito descaracterizada, né? Mas assim, a gente tem alguns pensadores aqui no Brasil que estão, de uma certa maneira, tentando também aproximar esse universo, o universo do samba, do carnaval, das manifestações populares, com a filosofia. Eu acho assim, um autor que volta e meia faz isso, né, que tem alguns artigos publicados, é o Renato Nogueira, por exemplo, que que vem de uma base, né, sólida na tradição, né? Assim, eu tenho consciência de que, né, eu vou precisar dessas referências, e até no meu trabalho eu falo, olha, eu preciso mediar, eu preciso dessa mediação, né? Porque senão realmente fica parecendo que fica um salto, né? Uma forçação de barra, alguma coisa assim, né? Mas, por outro lado, também é um campo que seria interessante a gente começar a explorar, e aí talvez a filosofia de caráter mais decolonial, ela também pode ser interessante para poder fazer esse caminho, né? Que aí já vai estar mais próxima com as manifestações culturais de origem negra, né? Mas, assim, é ainda um território pouco explorado. No início da minha fala, eu menciono isso, né? É um território que você tem ainda pouca coisa nesse sentido, mas a gente precisa começar a se abrir a essas possibilidades, né? E aí, uma forma foi essa que eu propus. Olha, então vamos fazer esse exercício aqui e vamos ver se funciona. E aí, vamos ver o que vai sair desse experimento. Não sei, de repente, se quem quiser contribuir com alguma outra coisa. Tem que ver o tempo, né, Helena? Então, agora a gente acabou fechando a meia hora certinha para apresentação e discussão do trabalho, porém a gente pode retornar, como nessa sala está tendo apresentações faltantes, talvez no final de todas as apresentações a gente consiga fazer um debate mais aprofundado com o tempo que restar. Que era para ter 6, mas só 3 estão presentes, então talvez a gente consiga fazer um debate maior. Mas obrigada, Débora, pela apresentação, parabéns. Eu vou, então, agora dar o espaço de fala para a próxima apresentação, que vai ser do Igor Gonçalves. O título do trabalho é O Filme em Aula e o Pensamento Projetado, por um Cinema como Filosofia. E eu peço licença Bem-vindo, para me Igor. ausentar. Okay? Ok, obrigada, professora Mir, Obrigado. Até logo. Até. Olá, boa tarde. Me escutam bem? Sim. Show, perfeito. Então, deixa eu só projetar aqui meu trabalho. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, projetei errado. Peraí, gente. Janela do aplicativo, tela entre... Ué, cadê? Aqui, achei. Partilhar. Deixa eu ver se foi. Agora foi. Deixa eu só apresentar aqui, iniciar a apresentação. Aí. Gente, eu vou ficar olhando para o lado, porque eu estou com uma segunda tela aqui, e eu consigo ver a apresentação e passar a mexer também no documento. Gente, boa tarde. Eu sou o Igor Gonçalves, eu sou professor de filosofia no nível médio em Porto Alegre. Mas eu não sou natural de Porto Alegre, eu sou natural de Belém do Pará. Eu me graduei como licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Pará, em 2010, tenho especialização no ensino da filosofia e hoje estou fazendo mestrado no Prof. Filo aqui em Porto Alegre, na URGS, sob a orientação do professor Rafael Cortez. E a minha ideia do projeto, ela surge de uma necessidade que eu tinha enquanto prática pedagógica. Eu sempre gostei de filmes, eu sempre adorei trabalhar
com pensamentos dentro do filme, na época da graduação. Eu participei de um programa de iniciação à docência, iniciação científica, envolvendo também pesquisa de filosofia do cinema, mas numa abordagem um pouco mais continental, abordagem mais deleuziana e própria leitura de Benjamin sobre o cinema. E de uma certa caminhada, uma altura da minha vida, eu descobri um filósofo norte-americano que faz uma proposta um pouco diferente do do pensar o cinema, que é o Stanley Cavell. E o Stanley Cavell começou a me acompanhar eu comecei a fazer estudos sobre ele, e fui começando a trilhar um caminho da utilização de filmes em sala de aula. Então, começando pelo título, o filme em aula e o pensamento projetado por um cinema com filosofia, eu trabalho alguns conceitos cavelianos no próprio título. O primeiro é esse pensamento projetado. O Cavell, dentro da minha pesquisa, ele estrutura uma visão muito ímpar sobre o que é cinema e o que é cinema fazer a filosofia. E, para começar, então, eu queria iniciar apresentando meu projeto. Isso, na verdade, é uma apresentação do meu projeto de pesquisa. Ele já está em desenvolvimento, eu já tenho 3 capítulos escritos, e falta parte da aplicação da sequência didática, que vai ser dada agora nesse semestre. E, enfim, o meu problema de pesquisa em si, ele gira em torno de metodologia do uso de filme em sala de aula. Geralmente, quando a gente pensa sobre o uso de filme em sala de aula, uma das estratégias que vem na nossa cabeça é utilizar ele como exemplificação. Por exemplo, vamos trabalhar o conceito de ética em algum filósofo. Bom, daqui a pouco vamos pegar um filme que aborde, de certa maneira, aquele conceito de ética e, olha, fazer uma exemplificação de como aquele conceito se aparece no filme. Essa não é a proposta do meu projeto e nem é a proposta de leitura de filmes do Cavell. O Stanley Cavell, ele vai propor que um filme faz filosofia. Existe um texto dele chamado Contest in Tears, e ele defende que, dentro do processo de transformação das artes modernas, do surgimento das artes modernas, o cinema ele aparece para a filosofia quase como necessário. O Cavell defende que é possível fazer um filme fazer filosofia dentro da sua estrutura fílmica, quando há uma proposta ontológica de criação de mundo daquele filme projetado e a relação do sujeito que vai assistir o filme e entender as lógicas e dinâmicas propostas naquele universo criado do filme. Então, a partir desse pressuposto, eu tento mobilizar a utilização de filme em sala de aula não como um exemplo teórico da filosofia, mas sim o filme como um caminho em si de discussão filosófica, onde o ensino e aprendizagem ele não está proposto para o filme para a gente encontrar no filme uma discussão que nós fazemos na nossa realidade, mas sim discutir com o filme os problemas filosóficos presentes no filme. Esse é o ponto de partida da minha pesquisa. A partir disso, eu tenho alguns objetivos. Um do objetivo é fazer essa investigação do cinema e filosofia propriamente teórica do Cavell. Eu já tenho algum tempo de estudos em Cavell, e existe uma ontologia fundamental em Cavell sobre qual é a relação do cinema e da filosofia, como eu havia comentado antes. E entender essa discussão, se apropriar dessa forma de leitura filosófica que Cavell propõe de filmes, acaba levando a gente a pensar como é que a gente trabalha o cinema em sala de aula, principalmente na análise de elementos visuais, sonoros, e como isso contribui para as discussões filosóficas próprias que estão sendo feitas dentro de um filme. É bom frisar um detalhe importante: Cavell não vai dizer que um diretor ou o processo criativo da elaboração de um filme são filósofos que devem fazer, mas ele discute de um ponto de premissa de que, a partir de uma leitura que nós podemos fazer de uma obra artística, podemos encontrar discussões filosóficas que estão sendo produzidas naquela obra artística. O Cavell, ele morreu em 2018, ele foi um professor de estética em Harvard, e ele escreveu muito sobre Shakespeare, sobre filosofia da literatura, e o passo seguinte no desenvolvimento filosófico dele foi se debruçar para filmes. Ele pegou análise de filmes, principalmente da década de ouro, de Hollywood, década de 40, década de 30, até década de 50, mais ou menos, e ele foi investigando como é possível se estruturar essa leitura filosófica de filmes. Então, a minha proposta parte também por esse princípio, de que a gente pode incorporar
filmes em sala de aula como ferramenta pedagógica para a discussão de temas filosóficos inseridos, na verdade, dentro das obras fílmicas que nós levamos para a sala de aula. Esse projeto ele surge como consequência também de os meus estudos em Cavell. Eu trabalho com Cavell há um certo tempo, uns certos anos, e percebo que ainda não se tem uma disseminação do pensamento caveliano no próprio âmbito da filosofia, por vários aspectos. Talvez o mais importante deles seja a dificuldade da tradução. A gente tem um texto traduzido de Cavell para português e não é um texto sobre filosofia do cinema. Então, toda a literatura caveliana está em inglês. Isso já distancia um pouco mais o público. E outra que o Cavell, ele é um filósofo contemporâneo dentro de uma linha de pensamento da filosofia analítica wittgensteiniana. Então, é muito específico a publicação dele, é um filósofo muito nichado dentro do âmbito da filosofia analítica, da filosofia da linguagem, principalmente filosofia da linguagem do século XXI. E o meu projeto ele visa também dar um acesso a esse filósofo que é mais desconhecido. Mas ele parte também de um problema próprio da sala de aula. Afinal, trabalhar com elementos artísticos, com arte dentro de sala de aula, é uma dificuldade natural de um professor de filosofia. Afinal, a gente sempre está trabalhando, sempre está vivendo rodeado de obras de arte. Então, integrar o cinema na sala de aula é uma proposta de trazer para o estudante também um auxílio para um auxílio para o exercício das habilidades de reflexão crítica, onde ele possa olhar para o mundo artístico, para o objeto artístico, e formular suas próprias leituras, suas próprias perspectivas, suas próprias formas de entender aquilo que está sendo apresentado para ele. E mais ainda, na expertise de uma disciplina de filosofia, trabalhar temas filosóficos frente àquelas obras de arte que estão sendo apresentadas a ele. Para tanto, eu faço um movimento duplo. O meu trabalho ele tem dois grandes eixos de fundamentação teórica. A primeira é o Stanley Cavell, com a sua leitura da filosofia do cinema, e a segunda são elementos metodológicos de se pensar uma aula de filosofia baseado na teoria do Silvio Gallo, da proposta de uma sala de aula como oficina de investigação de conceitos, investigação de ideias, que ele vai propor na metodologia do ensino da filosofia. Por quê? Porque pensar a utilização do filme em sala de aula nessa perspectiva é quebrar um pouco aquele ensino tradicional que nós aprendemos na nossa formação histórica, de que, bom, aula de filosofia, eu apresentar um filósofo, fazer umas considerações exemplificativas, e o estudante vai lá e faz uma prova sobre aqueles conteúdos. Eu sou completamente contra essa ideia. Eu acho que a aula de filosofia no ensino médio, ela precisa ser uma aula onde o estudante possa manipular conceitos, ele possa fazer leituras de realidade, ele possa ser questionado, instigado, ele possa ser desafiado para que ele construa, de fato, habilidades que são necessárias para a integração de mundo. Habilidades que são próprias do pensamento e da estrutura filosófica de perceber a realidade. Então, o meu esforço metodológico na escrita do trabalho no Prof. É essa aproximação dessa metodologia do Silvio Gallo com essa leitura filosófica de um filme proposto pelo Stanley Cavell. Como eu vou fazer isso? A minha premissa parte do como fazer, parte de 2 pontos centrais, talvez 3. O primeiro deles é que filme nós vamos escolher para usar dentro de uma sala de aula de filosofia? Fundamentalmente, talvez seja comum a gente pensar que seja um filme filosófico. O que seria o filme filosófico? Daqui a pouco, um exemplo prático seria o Sétimo Selo, do Bergman, que assim, tem uma literatura muito vasta fazendo leituras filosóficas desse filme. Ou Morangos Silvestres, também do Bergman. Ou mesmo Rashomon, do Akira Kurosawa. São, de fato, filmes filosóficos por excelência, tanto numa leitura caveliana quanto numa leitura da filosofia continental,
deleuziana, uma leitura de Benjamin e tudo mais. Porém, entretanto e todavia, eu defendo um ponto distinto. Aqui eu queria fazer uma citação ao Glauber Rocha, um notório cineasta brasileiro, talvez um dos maiores cineastas que nós já tivemos na história recente, que ele vai dizer que a arte livre é a arte brasileira. E eu defendo, de fato, isso, eu acredito que seja uma verdade, principalmente porque os nossos estudantes não veem filme brasileiro. O brasileiro, em geral, não assiste filme nacional porque a gente tem aquele estigma de que filme nacional é filme ruim. Então, dentro do meu projeto, da minha ação educativa, eu quero realizar, e eu vou realizar porque é isso que está no meu projeto, uma leitura filosófica de um filme brasileiro. No caso, eu trouxe o Som ao Redor porque eu tenho um escrito sobre esse filme, mas o que a gente vai analisar é o Entre Abelhas, do Ian SBF, que é um filme puramente filosófico, eu defendo isso na minha escrita, onde ele vai trabalhar questões existenciais profundas, principalmente no que tange ao reconhecimento do outro, a superação do ceticismo e a própria condição do ser dentro de uma realidade. O que é alguma coisa, o que é ser humano, o que é reconhecer o outro, o que é ser o outro. E para isso, eu vou realizar com eles, eu irei realizar com eles essa sessão de filme. A minha ideia principal e o meu sonho é que a gente consiga realizar dentro de um cinema, pois a experiência de ver um filme no cinema é muito diferente de ver um filme numa sala de aula, mas isso não depende só de mim, depende de uma estrutura da escola que eu estou, depende se eu consigo fazer uma reserva no cinema, mas são dificuldades metodológicas do trabalho que vão aparecendo e eu acho que eu vou conseguir superar conforme elas forem se apresentando no momento. Eu vou elaborar uma atividade prática com eles, porque eu quero desenvolver neles a capacidade deles fazerem uma leitura filosófica de filmes. Então, para isso, eu vou levar alguns elementos da metodologia filosófica de Stanley Cavell para apresentar para eles e dar alguns caminhos que eles possam construir a leitura filosófica dos filmes deles. E, por fim, criar um material educacional complementar, para eles entenderem como é que se faz uma discussão filosófica a partir de filmes, como é que a gente analisa um filme de uma perspectiva filosófica, que é diferente de uma perspectiva artística, que é diferente de uma perspectiva da própria produção audiovisual. Aqui cabe um parêntese, que a proposta que a gente defende não é uma proposta que o estudante faça uma crítica ao filme, não é uma proposta de uma crítica cinematográfica, mas sim que eles produzam uma leitura filosófica sobre o filme, mobilizando os conceitos que aparecem naquele filme com as ideias que eles conseguem raciocinar vendo aquele filme. A metodologia de execução, então, vai ser com etapas de exploração conceitual, análise descritiva e aplicação prática desses conceitos. Uma proposta de sequência didática, que é o que nós vamos apresentar agora no segundo semestre de 2024. E um dos objetivos que eu tenho com a sequência didática, o objeto final que eles vão me entregar, é eles produzirem um curta filosófico. É eles terem esse exercício de transformar uma ideia filosófica num produto audiovisual. Claro, aqui é um curta porque a nossa carga horária de filosofia é baixa dentro de sala de aula, particularmente eu tenho um período por semana no segundo e no terceiro ano do ensino médio, então um curta-metragem de, no máximo, 5 minutos, onde eles possam explorar algum conceito filosófico de maneira visual. Aqui sim, aqui a gente pode trazer discussões sobre o que é o conceito visual, o que é uma ideia filosófica transmitida no filme. Cavell também trabalha com isso, Deleuze também traz essas reflexões. E, por fim, a nossa avaliação se daria através de uma avaliação contínua, desde do processo de discussão, de motivação deles de perceberem as questões filosóficas no filme, até a entrega final desse curta-metragem. As minhas referências fundamentais, básicas, né, não são todas, eu trouxe algumas aqui. Eu trabalho muito Cavell, então The World Viewed, o Contest in Tears, o Pursuit of Happiness, o próprio On Film, e também o The World Viewed, que é o texto talvez mais fundamental do Cavell sobre cinema, onde ele vai estruturar toda a sua filosofia do cinema. Eu trago alguma coisa também do professor Julio Cabreira, que ele tem também uma abordagem sobre a utilização de filmes para fazer leituras filosóficas, porém, a perspectiva caveliana ela caminha para um direcionamento contrário ao do professor Julio Cabreira, que dele já está muito mais inserido dentro de uma filosofia continental. E os comentadores do Cavell, o Rupert Reed, o próprio professor Steven Woolhall, enfim, o próprio e o professor Jonatas Tecchio, que é o professor aqui foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ele não pertence mais ao quadro de professores, mas ele talvez seja a maior referência em estudos de Stanley Cavell no Brasil.
esse, fundamentalmente, é o meu projeto. Eu estou tendo um desenvolvimento, de certa maneira, aceitável, estou conseguindo escrever bem. As minhas dificuldades primordiais são fazer com que um estudante ele tenha essa sensibilidade que aquilo que ele vai assistir, aquilo que ele está assistindo, não é só um passatempo. Porque aqui eu vou só parar de compartilhar, porque daí eu acho que eu consigo olhar diretamente para o monitor. Fica melhor a minha visão. 10 minutos, tá? Eu acho que 10 minutos já tem um certo tempo. Foram 8 minutos atrás. Então, para fechar, trabalhar com filme em sala de aula é uma dificuldade que todos nós professores já tivemos, porque o estudante acha que passar um filme é quando a gente não quer fazer nada. Quando o professor vai passar o filme, então é o momento de lazer. E eu sempre bato nessa tecla com eles, com os meus estudantes, falando, não, gente, aquilo que eu passo para vocês tem uma finalidade pedagógica. Levar um filme para uma sala de aula, ele não foi levado aleatoriamente, nós selecionamos ele, nós escolhemos ele, nós temos uma proposta pedagógica para trabalhar com ele. Então, pensar um filme de sala de aula também é um exercício filosófico, pedagógico ali naquele momento. Então, é uma das dificuldades que eu tenho com o meu projeto, é isso, fazer, gente, olha só, a gente vai ver um filme brasileiro e já começa, só filme brasileiro não, vamos ver um filme mais legal. Eu falo, gente, a coisa legal do filme é o filme. Se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, isso é um detalhe, mas a gente precisa também valorizar a nossa cultura, a nossa realidade, porque nós estamos inseridos num contexto, numa realidade social brasileira. E filmes que se aproximam com isso são muito válidos. E mais ainda, filmes brasileiros que fazem filosofia, que discutem questões universais, seja lá o que isso queira ser com universais, não pretendo entrar na discussão filosófica do mérito, mas entender que um filme que está sendo trabalhado, ele foi um universo que foi criado, aquilo que está sendo projetado é uma realidade verossímil, que tenta ser o mais verossímil possível e que trabalhe conceitos que também são fundamentais de se investigar na nossa realidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e na exegese filosófica que nós trazemos durante mais de 2000 anos de filosofia que nós produzimos. Eu acho que eu falei demais, não sei se deu o tempo certinho, mas muito obrigado por me ouvirem, perdão pelo atropelamento, o meu TDAH às vezes ele sai do controle, então espero ter sido o mais direto e sintético possível. Obrigado. Obrigada, Ingrid, pela apresentação. Na verdade, até sobrou alguns minutinhos aqui, mas bem pouquinho. Então, agora eu passo a palavra para o professor Pablo, mediador, e para iniciar os 10 minutos de debate. Obrigado, Helena. Parabéns, Igor, pelo seu trabalho. Eu achei muito bem apresentado, gostei do slide, da forma que você apresentou. É bom que seja curto, né? Porque aí a gente não chega ao último momento com a língua né? Quer dizer, sem fôlego para concluir ou com essa pressão. Então, foi bom você ter apresentado logo o que você queria falar. O projeto me parece muito bem colocado, amadurecido, né? Eu tenho trabalhado com cinema, mas não conhecia esse autor, que, pelo que você falou, eu imaginei também, ele vem da linha da filosofia analítica, né? Da filosofia da linguagem de Wittgenstein, que tem algumas relações já em Wittgenstein com a estética, e me parece que um território bastante profícuo para trabalhar sem abandonar essa questão que eu coloquei antes, né, da tensão entre filosofia e história da filosofia, né? Que a gente também pode fazer uma analogia disso com o cinema, porque o cinema tem essa questão que você colocou no final, da diversão. Então, vamos fazer cinema, então é para não fazer filosofia, porque imagem, cadê a pipoca, né? As crianças, adolescentes, eles se empolgam com essa parte de diversão, e isso é uma tarefa que você vai ter que romper, né? Como você já sabe e colocou ali no seu projeto, tentar colocar o cinema no território da filosofia, né? Um cinema que também não vai ser de diversão. Alguns filmes são bastante chatos, né? Se a gente pega, por exemplo, eu estudei mais na linha deleuziana, né?
você vai assistir aqueles filmes todos da tradição, inclusive os que supostamente são os mais acessíveis, não sei, um Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour, ou o ano passado em Marimbá, né, que é aquilo chatíssimo, né? Se você pegar uma criança, uma adolescente para assistir aquilo, é uma tortura, né? E de aí que surgiu o pensamento. Então, sempre tem essa mediação entre o que é um cinema de pensamento, um cinema filosófico, e do outro lado, um cinema que não interessa para nós, porque seria pura diversão, efeitos especiais, inclusive aí já entrariam também as séries, porque o cinema ele tem uma duração de 1h30, 2 horas, o que exige uma concentração, uma predisposição que às vezes as pessoas não têm, não só crianças e adolescentes, mas também adultos, né? Então, eu acho que toda essa... isso que eu estou falando, você já sabe, você de alguma forma colocou no projeto, que é um ponto muito positivo, né? Porque a outra tendência que também você falou é fazer uma pedagogia do cinema. Ou seja, o cinema para ilustrar questões filosóficas ou tal, né? Então, o mais importante é saber disso para estar precavido, para não incorrer nesse erro de usar o cinema para ilustrar filosofia ou para fazer diversão e preencher espaço de aula. Com isso, você tem o desafio de fazer o que você propõe, que é difícil porque o público talvez não tenha uma adesão completa, né? Ou outro problema que eu vejo que é se distanciar totalmente da filosofia, né? Porque tem curso de cinema que é mais apropriado, como no caso do carnaval, antropologia e tal. Então, a filosofia fica aí no meio e tem essa primeira dificuldade que eu coloquei e a segunda de tentar manter a tradição. Você pode se agarrar da tradição analítica e pelo menos está agarrado de alguma. Mas a tradição filosófica, o que a gente entende por filosofia, porque como eu sou formado, eu fazia essa crítica quando eu era aluno, mas eu tenho essa formação, né? A formação historiográfica, assim é que se pode falar que é diferente história da filosofia e filosofia, né? Um debate eterno e eu acho que é a mesma coisa, na verdade, né? Mas isso eu me convenci recentemente. Mas eu tenho essa formação de leitura de texto, de passar pelos filósofos, né? Então, o risco que eu vejo é que a gente está preparando o ensino da filosofia, o profilo, né, na verdade, esquecendo da filosofia muitas vezes, né? Porque é muito fácil entrar lá, escorregar para esse lado, né? Você vai ter menos carga de leitura, menos toda essa parte argumentativa e lógica e racional, que é um saco, toda a questão decolonial a seu favor, né? Então, a gente vai passar para esse outro lado e até esquecer da história da filosofia. Então, eu, assim, não tenho nenhuma pergunta, só elogiar o seu trabalho, assim, como um pesquisador que tem trabalhado a questão do cinema, principalmente a partir do Deleuze, que é o autor mais que a gente conhece, que tem trabalhado mais, e de uma forma magistral, né? Porque ele não esquece a filosofia, ele filosofa com o cinema. A minha avaliação é excelente do seu trabalho, né? Continua adiante, é bom que você saiba desses problemas todos e tente fazer as mediações. Com isso, eu só queria passar a palavra para você, comentário que eu falei, ou se tiver alguma questão que você quiser acrescentar. Obrigado pelas palavras, professor. De fato, assim, a dificuldade principal é essa, é convencer o estudante de que aquilo que ele está vendo é uma coisa desafiadora para ele. Tem uma entrevista com o Scorsese, uma vez que ele deu, que ele fala que essa entrevista teve uma dificuldade para traduzir na época do grupo de pesquisa que eu participo, porque ele usa um termo que é difícil de traduzir em português, ele traduziu como letramento fílmico, movie literacy. O que seria isso? Seria que a nossa relação com o cinema, ela acaba que a gente esquece que ela é um processo também. A gente começa assistindo, geralmente, na infância, filmes mais simples, animações, com narrativas um pouco mais tranquilas, que nos desafiam de fato, ou melhor, desafiam para aquele momento do desenvolvimento que a pessoa está. Só que o cinema ele não se limita somente a essa exposição de é um método é uma obra de arte que vai apenas entreter. Sim, o cinema é uma arte que vem dentro de uma técnica muito bem estruturada. O cinema é técnica, puramente utilização de técnica, tudo mais. Só que também tem algo a mais.
E é nesse algo a mais, como se vai utilizar essa técnica, que a gente pode pensar que a filosofia pode estar inserida. Daí a gente pode, inclusive já participei de discussões sobre a filosofia da técnica heideggeriana e como ela é aplicada a uma leitura filosófica de filmes, a produção fílmica e tudo mais. Mas, quando eu vou para a sala de aula levar o filme, eu sempre indico alguma coisa para os meus alunos. Eu assim, gente, olha só, hoje eu vou indicar um filme para vocês, vão e assistam. Às vezes, quando eles assistem, ele volta e fala, só, eu não entendi nada, que bom que tu não entendeu nada, então pensa sobre isso. Procura descobrir, vai ver que conceito, vai procurar ideia. Porque é isso, muitas vezes estudantes, principalmente no meu nível de ensino, que é ensino médio, eles vêm com aquilo que, bom, filme bom é aquele filme que me diverte. E é como o senhor falou, tudo bem, filme bom pode ser um conceito estético que a gente pode discutir durante horas, mas um filme não é só para divertir. O filme também pode emocionar, ele pode chocar. Existem outros sentimentos que ele pode mobilizar dentro da percepção estética daquela obra, que também são válidos, que também são necessários. Assistir um filme do Yasujiro Ozu é um desafio total, até para gente que tem uma leitura filosófica mais complexa. Imagina para o estudante de ensino médio. Mas eles precisam ser desafiados também, porque eu acredito que a filosofia propõe isso. Quando a gente traz o rigor filosófico para ler um Descartes, por exemplo, e entender que a estrutura de raciocínio, a estrutura lógica que ele vai construindo o pensamento dele, não é fácil, não é simples, não é uma intuição que a gente consegue chegar de maneira direta. Ler um filme complexo também demanda um raciocínio difícil, demanda um exercício filosófico um pouco mais rebuscado. Então, trazer esses filmes também para a sala de aula é uma atividade de um letramento fílmico, de um letramento audiovisual para aquele estudante também, que vai formar nele, vai ajudar ele a desenvolver esse pensamento crítico. E dentro do meu projeto, professor, eu faço um movimento com a tradição, porque eu não escolhi à toa o Entre Abelhas. Não sei se vocês conhecem todos o Entre Abelhas. O Entre Abelhas é um filme do ISBF. Não vou dar spoiler, não vou dar nada, mas a história é de um rapaz que ele para de ver pessoas. Conforme o filme vai avançando, ele vai parando de ver as pessoas vão sumindo da vista dele. Não é que ele ouve elas param de existir, elas deixam de existir, somem de foto, somem da... E ele vai parando de ver todas as pessoas. E ele vai começando a discutir consigo mesmo as implicações do que é não ver outra pessoa. E eu vou trazer Camus e Cavell para essa discussão. Porque o Camus tem essa discussão do que é o outro. Como é que eu reconheço o outro? O que é esse caminho que eu construo dentro da minha existência, que ele é árduo, que ele é duro, que ele demanda um pressuposto, quase que um sofrimento constante que eu preciso superar ele. E eu trago Cavell para discutir sobre a superação do ceticismo por esse caminho do reconhecimento do outro. O Cavell tem alguns escritos que ele vai dizer que o cinema é o ceticismo, é a filosofia do ceticismo em movimento, porque a gente reconhece o mundo fílmico como um mundo verdadeiro, sem passar por discussões céticas do que é reconhecer algo como sendo verdadeiro fora de mim, buscando a tradição lá do sexto empírico, a tradição da filosofia cética que a gente produz, enfim, muito pela sua formação com a filosofia da linguagem, filosofia analítica contemporânea. Então, eu de fato, eu não consigo também desconectar, professor, que uma leitura filosófica de um filme, ele vai remeter em algum momento, se não diretamente, a uma leitura tradicional também dos vieses filosóficos que foram construídos. Então, eu posso pegar Groundhog Day, Feitiço do Tempo, é uma discussão da filosofia do eterno retorno posta. E se eu for querer discutir o eterno retorno, o conceito de repetição, eu vou naturalmente voltar para Nietzsche. E é esse movimento que eu acho que o professor de filosofia, que eu faço como professor de filosofia, para mostrar para os estudantes que o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento que foi construído durante milênios, durante séculos, e ele precisa também ser ativo, ele precisa também ser um processo dinâmico, ele não foi findado em si mesmo. Existem leituras que podem ser feitas a partir da expertise do estudante quando ele vai olhar para aquele texto filosófico, que é muito o que aconteceu com a nossa formação, seja na graduação, seja na pós-graduação, com as leituras originais que nós propomos. Então, eu acho que fazer esse exercício, fazer essa cutucada no estudante ali no ensino médio, pode desenvolver uma habilidade para ele futura, seja em filosofia, seja em qualquer outra área do saber, seja literatura, seja arte, porque ele vai conseguir, pelo menos, criticar aquilo que ele está vendo e buscar um referencial teórico de pensamento filosófico para aquela crítica que ele está fazendo. Perfeito. Ouvindo você agora falar, também a gente passa para essa questão da escolha dos filmes e a justificativa pela escolha dos filmes, né? Essas mediações. E mais com um conceito, né? Uma esfera
muito abrangente, a própria vida, né? Então, lembrando aquele ensaio do Hume, O Padrão do Gosto, ele lembra que as pessoas gostam de coisas de acordo com a idade também. Então, o que está acontecendo, né, que é uma época importantíssima da vida de todos, que é a adolescência, né? O ensino médio, essa passagem toda, se não for uma relação direta com a filosofia e com o texto filosófico, a relação com a própria vida está no cinema, né? Eu acho que o livro que eu escrevi sobre Deleuze, a questão que de fundo para todo esse livro era a relação entre o cinema e a vida, mais que a filosofia. Então, aí você pode encontrar esses filmes que você falou e muitos outros a partir do que eles estão vivendo, né? Sem também deixar como eu falei no início, deixar tudo de lado e ir lá ver o filme que eles querem ver porque é Velozes e Furiosos, não sei o que, não. Pensa uma questão da vida que está te incomodando, sei lá, o amor, o sexo, né? Essa aí a maioria gosta. E aí, ver que filme ou de que maneira você vai encaminhar essa questão para pensar, né? Sem necessariamente ir para uma tradição filosófica, mas pensamento, né? Por exemplo, Poor Things, né? O filme Pobres Criaturas, que tem várias críticas de pedofilia, de pornografia, de não sei o quê, mas um ponto de vista filosófico é excelente, né? Porque tem questões éticas, a degradação da prostituição, o corpo, né? A relação com o corpo, essa coisa meio Frankenstein. Quer dizer, filmes atuais, você pode filosofar, como você colocou, né? Eu estou falando isso a partir da sua fala, na verdade. Aí eu acho que está muito bom, excelente. Parabéns, Igor, pela apresentação. Agora, então, eu vou chamar a última fala da nossa sala hoje, que é do Marco Antônio Conceição. O título do trabalho é Filosofia e Cinema, o uso de filmes nas aulas de filosofia no ensino médio. Bem-vindo, Marco. A palavra é sua. Obrigado, Helena. Eu estou sem imagem. Minha imagem está aparecendo aqui para mim. Assim. Minha imagem está aparecendo para vocês? Tudo ok, né? Ok. Então, gente, daqui a pouco eu vou iniciar a apresentação dos slides iniciais e dando primeiramente boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marco Antônio Conceição, eu sou professor do Instituto Federal do Piauí desde 2016, do campus São Raimundo Nonato, Piauí, né? Tenho uma formação técnica em Química, bacharelado de licenciatura pela Universidade Católica de Salvador, especialização em docência do ensino superior pela Faculdades Olga Metsch, mestrado em filosofia pelo Profilo, já concluído, da segunda turma do Profilo, e estou cursando agora o terceiro ano do doutorado acadêmico em filosofia, também na Universidade Federal do Piauí. A comunicação que me propus apresentar no quinto Profilo, intitulada Filosofia e Cinema, o uso de filmes nas aulas de filosofia no ensino médio, é o resultado de uma prática que se iniciou desde quando comecei meu trabalho como professor de filosofia, em 2009, e da minha paixão pelo cinema também, né? A apresentação, assim, eu vou dividir ela em três partes. A primeira, eu vou destacar essa fundamentação teórica na qual se baseia meu projeto, que é o filósofo Richard Hort, né, e seus conceitos fundamentais que asseguram um privilégio às formas narrativas frente às formas discursivas. A segunda, ela expõe sobre as dificuldades de um professor de filosofia para a abordagem de temas filosóficos a partir dos filmes cinematográficos, diante da insuficiente carga horária disponibilizada para a disciplina no ensino médio. E a terceira, eu vou apresentar brevemente, por causa do nosso tempo, uma das
unidades didáticas que foram, que faz parte do manual de unidades didáticas que eu entreguei como produto da dissertação de mestrado no Profilo, preparado a partir da consideração dessa carga horária disposta, reduzida, né, para a disciplina, e do destaque de partes narradas do filme, porque, tal como já foi comentado aqui na sala, né, nós temos muito pouco tempo. Nós não temos tempo para poder apresentar, conversar, ver, de fato, a apresentação de um filme completo. Com os alunos, diante da carga reduzida, e dessa forma, eu encontrei uma estratégia que foi destacar sentenças dos filmes, e a partir desse destaque, dessas sentenças, da abordagem do que traz essas sentenças e dos conteúdos dos livros didáticos de filosofia que na época se trabalhava, porque eu ainda falo aqui do anterior ensino médio e não do novo ensino médio, a gente conseguia provocar os alunos a partir dessas cenas destacadas. Tinha alunos que já viram filme, tinha alunos que não viram filme, e essa provocação dentro da sala de aula fazia com que o interesse pelo filme, num momento particular de suas vidas, ele ocorresse. Então, eu vou passar aqui para a apresentação dos slides iniciais. Deixa eu abrir aqui. Não, gente. Desculpem, viu, gente? Eu não tenho muita... Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Marco, Acho que eu consegui, acho que eu consegui. Ok. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Pronto. Eu não eu vejo acho daqui, mas ele está em tela cheia aí, está direitinho? Pronto. Muito Isso, tudo obrigado. certo. Então, o título do trabalho, como já foi colocado, né, foi Filosofia e Cinema, o uso de filmes nas aulas de filosofia no ensino médio. Passar aqui, que eu não estou conseguindo também. Você pode passar o slide para mim? Professor, acho que para passar no slide, você pode clicar no próximo mesmo. Aham. Eu não consigo, infelizmente, passar daqui. Eu estou clicando aqui também, não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Também não. Coloque ali em cima no menu onde diz apresentação de slides, para ele Aqui. ficar em tela cheia. É no menu de cima, diz apresentação de slides. Aí. Aí à esquerda, bota do começo. Conseguiu passar aí? Não, mas aí vai começar de novo, né? Põe do começo, lá à esquerda. Também no menu. Mais para cima, uma mais para cima. Aí diz do começo, tá vendo? Acima desse slide. Aí, mais à Acima. esquerda. À esquerda, mais à esquerda. Primeira linha. Primeira linha. Que diz do começo. Tem um desenho que diz do começo. Embaixo. Aqui, ok. Aí. Ok, Pronto. pronto. Desculpa. Agora é só com a setinha, né? Passando com a Pronto, setinha. certinho. Muito obrigado, professor. Bom, então, a fundamentação teórica filosófica do projeto ela vem do conceito de utopia liberal, que é um projeto hortiano, filósofo neopragmatista norte-americano, e nesse projeto de utopia liberal, gêneros como romance, filme e docudrama ocupam o lugar dos vocabulários tradicionais por se mostrarem como ferramentas mais eficazes para provocar a imaginação
em lugar da investigação. A filosofia como utopia liberal, conforme o projeto Rothschiano, traz a contingência como marca. Os ironistas liberais, cidadãos da referida utopia, seriam conscientes da contingência das suas linguagens e das suas próprias consciências, da contingência das suas próprias comunidades e dos seus próprios compromissos. O conceito Rothschiano de ironista designa alguém cujo historicismo e nominalismo, como formas de compreensão do mundo, são suficientes para dispor da crença de algo situado para além do tempo e do espaço. E a definição de liberal, considerada por Hort, fora concebida conforme informa o próprio filósofo em seu livro Contingência, Ironia e Solidariedade, pela filósofa letã Judith Scala, professora da Universidade de Harvard, que definiu os liberais como as pessoas que pensam que a crueldade é a pior coisa que podemos praticar. O método da redescrição e as ferramentas ad hoc, conforme Hort, no final do contexto filosófico do século XIX, para ele a ideia da atividade de escrever filosofia como uma descrição, entre outras tantas redescrições possíveis, obteve mais espaço. Então, compreendidas como ferramentas ad hoc, as redescrições filosóficas, a partir desse período, passam a se distanciar da pretensão de tese e de revelação de essências, e se aproximam da ideia de compor, destaca o Hort, mais um vocabulário, mais um projeto humano, as metáforas escolhidas por uma pessoa. Então, assim, as metáforas de filósofos como Freud, Nietzsche, William James, Wittgenstein, Heidegger ou Proust, jogam e se completam umas com as outras como uma espécie de jogo, que é produto da capacidade que eles compartilham por gostar do poder de redescrever. Então, esse poder só é possível para Hort de ser apreciado quando não se visa atingir e restringir alguma descrição como única descrição certa, mas se torna capaz de aceitar descrições possíveis em um repertório de caráter sempre com a perspectiva de ser um caráter crescente. Então, assim, a contingência da linguagem é, para Hort, o quê? A constatação da impossibilidade de existência de um metavocabulário capaz de abarcar todos os vocabulários existentes, é o reconhecimento do poder da narrativa frente à teoria e também o reconhecimento da necessidade de abandonar a noção de natureza intrínseca. Para o filósofo, a relação entre o ser humano e a linguagem ocorre em um processo dinâmico, no qual, à medida que um se altera, o outro muda. Por conseguinte, a partir do dinamismo dessa relação, surgem filósofos que se sentem como auxiliares do poeta e outros que se sentem como auxiliares do físico. A polêmica originada a partir da existência ou não de uma natureza intrínseca no mundo os dividem, conforme Hort. Então, assim, a solidariedade humana, ela vem como fundamento filosófico do projeto hortiano de utopia liberal. A estratégia filosófica de Hort para a compreensão da solidariedade humana, conforme seu projeto de utopia liberal, pretende inicialmente tornar a compreensão da expressão um de nós de maneira mais realista, ou seja, como algo menos abrangente, que é a compreensão que temos da expressão raça humana. Posteriormente, devemos expandir a expressão um de nós a outros seres, em função do que possuímos em comum, que para Hort é a susceptibilidade à dor e à humilhação, e não em função da nossa bondade. A posição hortiana frente aos sentimentos de solidariedade não só considera, mas está necessariamente implicada com as semelhanças e diferenças entre os seres humanos, considerados histórico e linguisticamente. A solidariedade humana é para Hort um poderoso recurso teórico, cujo poder não deve ser diminuído. Seu desejo é apenas separá-la
daquilo que muitas vezes se pensou serem os pressupostos filosóficos. Já a redescrição narrativa hortiana, né, esse processo de se chegar a conseguir ver outros seres humanos como sendo um de nós e não como eles, é uma questão de descrever pormenorizadamente como são as pessoas que não nos são familiares e de, consequentemente, nos redescrevermos a nós próprios. Então, para Hort, trata-se de uma missão não da teoria, mas sim de gêneros, tais como a etnografia, o texto jornalístico, a banda desenhada, o docudrama e, especialmente, o romance. Então, Hort considera que obras de ficção como as de Dickens, de Oliver Schreiner ou de Richard Wright oferecem-nos pormenores sobre tipos de sofrimento suportados por pessoas que anteriormente não tínhamos reparado. Já obras de ficção, como a de Laclos, de Henry James ou de Nabokov, oferecem-nos sobre os tipos de crueldade de que nós próprios somos capazes e, desse modo, fazem-nos redescrever-nos a nós próprios. A redescrição narrativa foi por esta razão que o romance, o filme e o programa de televisão vieram a substituir de forma gradual, mas constante, o sermão e o tratado, enquanto veículos principais de mudança e progresso no plano da moral. Essa é uma citação de Hort, é um pensamento de Hort, e Hort afirma que, na minha utopia liberal, essa substituição obteria um tipo de reconhecimento que lhe continua a faltar. Tal reconhecimento faria parte de uma viragem geral contra a teoria e ao encontro da narrativa. Bom, aqui nesse slide, eu apresento as 5 unidades didáticas que eu formulei como um produto prático, né, a parte prática que cabia no mestrado profissional, que eu planejei, escrevi, organizei para serem utilizadas nas aulas de filosofia no ensino médio. Então, eu, com a minha experiência de professor, eu tentei abarcar pelo menos uma linguagem filosófica, uma introdução à filosofia, uma filosofia do conhecimento, uma filosofia moral, filosofia política e filosofia da arte. E selecionei 5 filmes para cada uma dessas áreas, cada uma dessas áreas da especulação filosófica, conforme a minha verificação pessoal de uma relação do que traz a narrativa, essa determinada narrativa fílmica, com essa área da especulação. A partir dessa fundamentação filosófica do Richard Hort, o material foi preparado e eu gostaria muito de mostrar para vocês essas unidades didáticas. Claro que é um manual que tem quase 70 páginas, não dá para mostrar todo ele aqui, mas que eu coloco à disposição. E eu vou mostrar, pelo menos resumidamente, a estrutura de uma dessas unidades didáticas, ok? Passar aqui para outro slide. Deixa eu... Como é que eu faço aqui para trocar, gente, por favor? Professor, eu acho que Não, peraí, dessa apresentação... É que nessa apresentação parece que esse é o último slide, né? Não, mas eu vou mostrar só, de um outro conjunto de slides, eu vou mostrar a primeira das unidades didáticas, resumidamente. Mas não é desse arquivo. Não, não é desse arquivo, é outro.
Então acho que tem como o senhor abrir o outro arquivo, fechar esse e abrir o Tá, outro arquivo de vou fechar slide. esse aqui e abrir o outro. Isso. Ok, já abri. Aqui, peraí. Não está aparecendo. Aparece alguma coisa para vocês aí? Não, né? Agora? Sim. Agora sim. Então, gente, professor, me auxilia aí agora. Vou no arquivo, né, e mostrar, aliás, a apresentação de slides do começo aqui. Aí já aprendi, tá vendo? Então, olha só, como foi que foi organizado esse material. Foi um manual de unidades didáticas, né, relacionando filmes cinematográficos e eixos temáticos. Então, preparado para o ensino médio, e, inicialmente, eu trago aqui uma citação do Cabreira, referenciada aí na apresentação do meu colega: o cinema, espetáculo de massas, por excelência, tem sido visto como algo muito distante da filosofia, cuja função de esclarecimento, por outro lado, ninguém contesta. Não sei até que ponto as pessoas são conscientes de como a filosofia pode massificar e mesmo criar suas próprias massas, e de como a arte, em geral o cinema, em particular, podem esclarecer e libertar. Depois dessa pequena introdução, apresentação do manual, eu apresento o sumário, que trata das áreas que eu já citei anteriormente, né, os filmes que fazem relações com essas áreas. Aqui, a capa da primeira unidade, que eu trago o filme Avatar para tratar da questão dessa introdução à filosofia. Inicialmente, eu faço uma ficha técnica, apresento uma ficha técnica do filme, faço uma descrição do filme, ela foi feita por mim, não é uma descrição feita por outros que já existem, né, outras sinopses, e preparo um plano de aula com o tema linguagem da filosófica, e com base nos livros didáticos que naquela época do anterior ensino médio, eram os livros didáticos que mais que tinham adesão de maior, um percentual maior, né, de adesão, eu distribuo as 3 questões que são mais tratadas nessa linguagem filosófica inicial, nessa introdução à filosofia, que é a distinção entre filosofia de vida e filosofia, entre mitologia e filosofia, e a abordagem do que vem a ser o ato do conhecimento. Trago aí os objetivos de aprendizagem para cada um desses conteúdos, atividades propostas aos professores que podem ser feitas, e os recursos didáticos que também complementam essa unidade filosófica. O que eu gostaria de destacar é que o que me levou a organizar esse trabalho dessa forma é exatamente essa falta de tempo que a gente tem para poder abordar um filme em sala de aula. Inclusive, foi em função disso que eu desenvolvi já 6 projetos de filosofia, projetos que estão assim à parte, né, da carga horária como professor, mas dentro dos projetos que cabem no trabalho da gente, dentro do Instituto Federal. Então, esses projetos aconteciam sessão de cinema a cada mês, e, baseado nesses trabalhos, eu verificava essas dificuldades mesmo do aluno
não querer estar todo aquele tempo lidando com filme e toda aquela diversão a pipoca, toda a questão que a gente sabe que quem está em sala de aula passa por tudo isso. Então, eu procurei o quê? Ao ver o filme, eu destacar a cena e a sentença. Como nesse primeiro caso, eu vou tratar da distinção entre filosofia de vida e filosofia, e eu trago essa sentença onde o ator, que é um paraplégico, quem assistiu o filme sabe de quem eu estou falando, e essa cena que eu estou falando, ele faz o seguinte comentário: eu virei fuzileiro naval pela vida dura, para ser martelado na bigorna da vida. Em cima dessa sentença destacada, eu faço uma discussão sobre a questão da diferença entre filosofia de vida e filosofia. A partir daí, eu vou tratar o segundo tema, onde eu destaco também uma cena do filme, onde todos estão reunidos, como uma experiência mesmo do mito, em Pandora, e falam: nos ouça, por favor, grande mãe. A partir dessa frase, dessa sentença, eu provoco a distinção entre mitologia e filosofia. A terceira sentença, nesse caso, o ato do conhecimento, eu faço destaque no filme dessa cena onde a mãe lá de Pandora, a mãe, digamos, espiritual, lidando com o Avatar, ela se expressa e diz: difícil encher um copo que já está cheio. E a partir dessa sentença, eu faço a abordagem do terceiro conteúdo, que é o ato do conhecimento. A partir daí, eu proponho uma atividade ao aluno, faço, nesse caso, as atividades são diferentes em cada uma das unidades didáticas. Nessa, o caso, eu proponho a elaboração de um texto dissertativo e faço o destaque de uma cena. Eu peço que, com base no filme Avatar e na cena destacada abaixo, redija uma dissertação procurando esboçar sua compreensão acerca das semelhanças e diferenças entre as noções de mito, filosofia e conhecimento. Apresento as referências da unidade didática. Aqui, já no caso, já estou começando a segunda. Eu não vou me estender até ela. Bom, enfim, foi um trabalho fundamentado na filosofia do Hort, que propõe narrativas em lugar de formas discursivas, que foi aprovado, foi defendido, e que ocasionou esse meu trabalho acadêmico no doutorado. Eu estou trabalhando, continuo trabalhando o filósofo Richard Hort, mas já numa proposta de docudramas. Não é um doutorado profissional, é um doutorado acadêmico, né? Então, evidentemente, não existe um produto como esse, a proposta é outra, o caminho é outro, e estamos aí na trilha, né? Acredito que o resultado será muito bom. Eu, assim, vou só dar aqui uma trilha, né? O Richard Hort, no seu livro Contingência, Ironia e Solidariedade, ele traz, na última parte, dois autores, dois romancistas, que é o Orwell e o Nabokov, onde ele vai tratar da crueldade intrínseca e extrínseca a partir de narrativas desses dois autores. Em uma parte, ele trata do Orwell, em outra parte, ele trata do Nabokov. E a terceira parte desse capítulo, ele vai falar da solidariedade, e meu trabalho está exatamente fundamentado nessa parte onde ele trata de maneira teórica, mas não apresenta nenhum tipo de referência narrativa, nenhum tipo de romance, ele não parte do romance para fazer a especulação filosófica, né? Ele não faz uma metaficção, mas ele faz, sim, só uma discussão da solidariedade humana conforme a sua concepção. Então, minha tese é de que, como ele inicia falando sobre a questão do Holocausto,
eu trato a solidariedade a partir do docudrama A Lista de Schindler e denomino essa parte de caçarolas e panelas, porque foi sobre esse pretexto que o Schindler conseguiu convencer os nazistas a formar a fábrica. O Schindler salvou centenas de pessoas nesse tempo, que se, a partir da compreensão de seus filhos, netos e bisnetos que estão vivos hoje, passa de 1 milhão de pessoas salvas. E é fundamentado nesse trabalho do Schindler que eu complemento, digamos assim, o trabalho que o Hort talvez não teve tempo de fazer em sua vida e que eu proponho como tese dar continuidade a ele. Muito obrigado e pela atenção, e eu encerro por aqui. Obrigada, Marco, pela apresentação. Eu passo a palavra agora aos restantes integrantes dessa sala para a gente iniciar um debate não só sobre a fala do Marco, mas sobre todas as apresentações e também a mediação do professor Pablo. É isso, gente. Obrigado, Helena. Eu queria parabenizar o Marco pelo trabalho, né? Também bastante amadurecido. Acho que já tem, pelo que eu entendi, um resultado, um mestrado que você fez no Profilo primeiro e agora está no doutorado, pegando mais a parte teórica da tese sobre Hort, né? Ou seja, de certa forma, uma visão pragmatista, que não fica claro para mim se o Hort, ele, no final, parece que você falou que ia continuar o que o Hort teria feito, né? Um pouco pretensioso, mas ele teve essa intenção de escrever sobre cinema e não foi adiante, ou ele escreveu uma parte. É o único que eu não entendi no final, né? Se é você que está fazendo, ou ele já tinha esse interesse, esse trabalho desenvolvido com o cinema, em algumas obras, por exemplo, não chega a pegar completamente esse desenvolvimento. Não, professor, seguinte, na apresentação do livro Contingente, da obra Contingência, Ironia e Solidariedade, o Hort faz a citação de formas narrativas. Entre as formas narrativas citadas por ele, o docudrama está presente. Então, mas nessa parte, que é a última parte da obra, ela está subdividida em 3 capítulos. Um deles, ele traz o romance do Orwell, que é Lolita, para mostrar como se desenvolve a crueldade intrínseca em um ser humano, e ele vai trabalhar essa narrativa fazendo uma especulação dessa narrativa na intenção de mostrar a crueldade intrínseca. Tanto que ele faz um destaque nessa obra do Barbeiro de Casbah, que é uma partezinha que passa muito despercebido ao leitor. Inclusive, o próprio Nabokov, num pós-fácil feito a obra, ele faz esse comentário de como aquilo passa despercebido. Mas o que é que acontece? Vou falar aqui resumidamente, mas o autor, né, o autor principal, o autor não, o personagem principal do romance, ele está num determinado momento numa barbearia, e um barbeiro, o Nabokov narra no livro, que o barbeiro, ao falar o tempo todo, a cortar o cabelo, ele está ali falando e cuspindo e o tempo todo falando, e o ator, né, ele não está dando atenção ao que fala o barbeiro. E aí, em um determinado momento, o barbeiro chega para ele e fala assim: você está vendo essa foto aqui? E aí diz: era meu filho. Ele morreu há 30 anos
numa determinada guerra, que eu não me recordo aqui agora. Aí Nabokov o Hort vai pegar esse desprezo do, 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 ator, do personagem, né, do romance, esse desprezo do personagem, aquela tentativa daquele barbeiro de desabafar que ele sofre, que ele sente dor por essa perda do filho. Então, a partir desse desprezo, o Hort vai terminar mostrando como que essa crueldade intrínseca se configura em cada um de nós, em relação ao desprezo daquele que tenta lhe falar, e você não está, na maioria das vezes, disponível para ouvir. Você está tão fechado dentro das suas próprias questões, que aquele que te fala, você não consegue percebê-lo. Então, o Roth traz isso num romance, fazendo essa especulação. Quando ele vai trazer o segundo capítulo, que ele vai tratar de uma crueldade que é extrínseca, que ele vai trazer o Orwell, ele já vai abordar em Animal Farm, que é por outra perspectiva, relações entre animais, relações entre essa relação dos animais com o ser humano, né, da questão da linguagem. Ele vai fazer uma outra abordagem para mostrar como que essa crueldade ela se dá naquilo que ele concebe como crueldade extrínseca. Então, ele faz isso mesmo fazendo uma leitura das narrativas, ele faz uma metaficção para apresentar o que ele quer falar com crueldade. Como o outro tema é solidariedade, ele é o título da terceira parte desse capítulo, a solidariedade, ele vai falar mesmo da solidariedade e vai trazer a questão judia como um dos exemplos, mas vai fechar o contingente de solidariedade, concluir o trabalho. Ele não estabelece relação nenhuma a partir de um determinado romance. Então, quando como você falou, essa pretensão, né, mesmo é porque eu penso que uma tese ela tem que estar ali mesmo para provocar, para fazer Se a gente for reescrever, né, o que já está escrito, a gente não está defendendo realmente algo de novo, algo de inovador. Então, assim, eu sinto que ali, na própria estrutura dessa obra do Hort, tem uma deixa, sabe? Porque as duas partes iniciais, eles traz dois romances. Então, tem uma deixa e ele traz a questão judia como início para tratar a temática da solidariedade. Então, é a partir dessa deixa que eu, ousadamente, me proponho nessa tese a tentar escrever algo que seja interessante e relacionado a isso. Inclusive, eu estou usando essa metáfora de caçarolas e panelas porque eu pretendo, tal como o Hort fez nas duas partes iniciais desse capítulo, fazer uma provocação. O Barbeiro de Caspian, por exemplo, é o título da relação com Nabokov. Quem é o Barbeiro de Caspian? Provavelmente todos que leram Lolita não sabem quem é o Barbeiro de Caspian. Porque Lolita não trata disso. Isso é só uma partezinha que está ali mínima, né? Como ele próprio diz, que passa despercebido ao leitor. Então, é essa tentativa mesmo, é provocando, tentando errar, né? Tentando dizer algo diferente. É isso. Tá bom? Tá certo. Agora eu entendi. Não, porque eu pensei que podia ser uma teoria geral do cinema do Hort, mas não. Você está entrando num argumento bem pontual, bem específico, diferente, por exemplo, do que estava fazendo o Igor, né? Uma questão mais de aplicação na educação. No seu caso, já é um doutorado. Acho que faz sentido, né? Continuar o trabalho do Hort, como você falou, se ele pudesse continuar hoje, como que ele faria? E você entra ali para fazer esse trabalho. Perfeito. Parabéns, obrigado. Marco. Eu passo a palavra para o pessoal que está assistindo, se alguém quiser comentar no debate e tal. Senão, da minha parte, estou satisfeito com as apresentações. Então, se ninguém tiver nenhum comentário, a gente pode encerrar já essa sala aqui. Obrigada a apresentação de todos, a participação de todos.